E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O relógio marcava fim de tarde no CT Rei Pelé quando Neymar atravessou o corredor principal acompanhado do pai e de poucos integrantes do staff. Sem alarde, assinou a renovação que leva sua permanência até dezembro de 2026 e, ao sair, deixou um recado que parece roteiro: o destino estava traçado. O gesto, planejado desde o último dia de 2025, sela uma etapa e inaugura outra, com metas mais ambiciosas e exposição ainda maior para o Santos. O clube já havia semeado pistas no último dia de dezembro, ao indicar que o acordo seria por 12 meses, e não por 6. O anúncio definitivo veio minutos depois, encurtando especulações e marcando uma diferença-chave. Desta vez, a prorrogação não é episódica, mas alinhada a um horizonte plurianual, com estrutura que busca estabilidade, previsibilidade e fortalecimento da marca no médio prazo. Nos bastidores, dirigentes falam em arquitetura contratual calibrada para equilibrar custo e impacto. O vínculo anterior havia começado com 6 meses, seguido por mais 6, até desembocar no arranjo atual. A lógica, segundo fontes internas, foi testar camadas de desempenho, engajamento e resposta comercial, antes de fincar compromisso até o fim de 2026. O dia da assinatura teve mais que caneta e papel. Entre uma sessão de fisioterapia e outra, Neymar circulou pela área médica, conversou brevemente com membros da comissão técnica e saiu sem exposição midiática excessiva. O momento indicou foco absoluto na recuperação do joelho esquerdo, com previsão de retorno ao treinamento completo no fim de janeiro e possibilidade de reestreia no início de fevereiro, em janela pensada para reduzir risco e maximizar impacto competitivo. A condução clínica segue sob coordenação do próprio staff, com profissionais de confiança que acompanham o atleta há anos. Para o Santos, o arranjo preserva a autonomia técnica do jogador e, ao mesmo tempo, integra protocolos do clube, buscando harmonizar prazos de reabilitação com necessidades do elenco e do calendário. O custo do camisa 10 continua elevado quando comparado ao plantel. Na folha CLT, equivale aproximadamente a 5 contratos padrão do elenco profissional. A diretoria, no entanto, sustenta que o retorno transcende estatísticas de campo, envolve presença, narrativa, memória de marca e capacidade de polarizar a atenção nacional, elementos que, na reta final da última temporada, elevaram desempenho e mobilização. Paralelamente, o clube assumiu compromisso parcelado de R$ 85 milhões pela exploração da imagem junto à NR Esportes, empresa dos pais do atleta. Esse componente é visto como alavanca comercial, amplia vendas de produtos licenciados, atrai campanhas publicitárias e abre portas para acordos de mídia e ativações em plataformas digitais, onde a audiência do jogador se traduz em alcance imediato. O discurso oficial de Neymar reforçou pertencimento e objetivo: o Santos é meu lugar, aqui estou seguro e feliz, e é com vocês que quero conquistar os sonhos que faltam. A mensagem é simples, porém calculada. Trabalha a identidade, fidelidade simbólica e expectativa. É também um convite a uma temporada com metas claras, reconstruir protagonismo, qualificar o ataque e estabilizar o ambiente. Em linguagem financeira, a aposta tem racionalidade própria. O investimento, ainda que robusto, busca retorno em bilheteria, pay-per-view, direitos de TV, patrocínios e conteúdo premium. Com a imagem do atleta no centro da narrativa, o Santos pretende transformar presença em recorrência, e recorrência em receita. O planejamento esportivo ganhou capítulos paralelos. A comissão técnica quer usar a volta do camisa 10 como eixo de ajuste tático, com mais aproximação entre linhas, ocupação de meia-espaços e aceleração de transições. A ambição é realista: reconstruir fluidez ofensiva sem comprometer a solidez defensiva, evitando a dependência exclusiva de um protagonista. Há riscos, e o clube não os ignora. Recuperação física demanda rigor, o custo fixo exige governança, o calendário cobra profundidade de elenco. Para mitigar variáveis, a diretoria trabalha com clausulados de performance, métricas de conteúdo e incentivos cruzados, criando mecanismos que alinham objetivos individuais e coletivos.
No ambiente de marketing, a extensão do vínculo aciona estratégias de longo alcance. Estão na pauta coleções especiais, experiências imersivas em dias de jogo, campanhas colaborativas com patrocinadores e um ecossistema de mídia proprietária que transforme cada aparição do atleta em episódio, com narrativa, bastidor e continuidade. A mobilização emocional é parte do pacote. O Santos aposta em um sentimento que vai além da idolatria. Trata-se de restaurar vínculo de comunidade, aproximar geração mais jovem, reativar memórias de torcedores antigos e manter viva a ideia de que o clube pode conciliar tradição e modernidade sem perder identidade. No CT, a rotina já foi ajustada para acomodar dinâmicas de mídia e privacidade do atleta. O objetivo é proteger o processo de reabilitação e, ao mesmo tempo, alimentar de forma inteligente a curiosidade do público, soltando informações em doses controladas que mantenham interesse sem criar ruído. A prorrogação até dezembro de 2026 funciona como um farol. Ele ilumina uma janela de objetivos escalonados, retorno competitivo no início da temporada, consolidação de forma ao longo do primeiro semestre, protagonismo em jogos grandes e, no período seguinte, busca por títulos, com o clube preparado para capitalizar cada avanço dentro e fora de campo. Entre a assinatura e o primeiro toque na bola, há uma distância que precisa ser percorrida com método. O Santos sabe disso e estruturou um caminho que depende tanto da qualidade do camisa 10 quanto da disciplina de processos, da paciência da torcida e da eficiência de quem opera finanças, medicina, marketing e futebol. É nesse tabuleiro que o futuro imediato do clube será desenhado. Se a renovação começou silenciosa no corredor do CT, o eco dela deve ser estrondoso nas arquibancadas. A temporada se abre com promessa, cobrança e fascínio. Neymar volta a vestir o preto e branco com horizonte definido, e o Santos transforma um contrato em projeto, um projeto em história e uma história em oportunidade, esportiva, econômica e cultural. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa com imagens tremidas de torcedores corintianos em choque, alguns com as mãos na cabeça, outros gritando palavras de revolta. A legenda em letras garrafais surge na telas: zagueiro do Corinthians abandona o Gambá e veste preto e branco do Santos. A cena corta para torcedores santistas em festa, bandeiras erguidas e cânticos ecoando pelas ruas. O burburinho é imediato e a notícia que parecia improvável se confirma: o defensor alvinegro troca o Parque São Jorge pela Vila Belmiro. A revelação caiu como uma bomba no cenário esportivo paulista. O jogador, considerado um dos pilares da defesa corintiana, vinha sendo tratado como peça fundamental para os próximos campeonatos. Sua saída repentina, sem grandes sinais prévios, deixou dirigentes, torcedores e até companheiros de elenco em estado de perplexidade. Nos bastidores, fala-se em uma negociação relâmpago. O Santos teria se movimentado com rapidez, oferecendo não apenas um salário robusto, mas também um projeto esportivo ambicioso. O Corinthians, por sua vez, teria sido pego de surpresa, sem tempo hábil para reagir ou apresentar uma contraproposta convincente. A palavra abandono ecoa entre os corintianos. Para muitos, não se trata apenas de uma transferência, mas de uma quebra de confiança. O jogador, que tantas vezes declarou amor ao clube, agora veste outra camisa, e justamente a de um rival histórico que promete disputar títulos nacionais e internacionais. O Santos comemora. A diretoria divulgou imagens da assinatura do contrato, com o atleta sorridente ao lado dos dirigentes. A torcida santista, empolgada, já prepara a recepção calorosa na Vila Belmiro e promete lotar o estádio na apresentação oficial. Enquanto isso, em São Paulo, o clima é de luto esportivo. Nas redes sociais, torcedores se dividem entre a raiva e a tristeza. Alguns acusam a diretoria de incompetência, outros culpam o jogador pela suposta falta de lealdade. O debate se intensifica e ganha proporções nacionais. A imprensa esportiva não fala de outra coisa. Programas de televisão dedicam horas ao tema, analisando cada detalhe da negociação.
Especialistas discutem o impacto da saída para o Corinthians e o ganho estratégico para o Santos, que reforça seu elenco com uma peça de peso. O jogador, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente. Apenas uma breve mensagem em suas redes sociais: novos desafios, novos sonhos. Obrigado por tudo. Palavras que, para os corintianos, soaram frias e insuficientes diante da magnitude da decisão. No Corinthians, a diretoria tenta conter os danos. Reuniões emergenciais foram convocadas para discutir possíveis reforços e estratégias de comunicação. A ideia é mostrar que o clube segue forte, mesmo diante da perda inesperada. Torcedores organizados já planejam protestos. Há quem fale em faixas, cânticos de repúdio e até boicote a produtos oficiais. O sentimento de abandono é profundo, e dificilmente será esquecido tão cedo. Do lado santista, o clima é oposto. O Santos vê na contratação uma oportunidade de consolidar sua posição como protagonista no futebol brasileiro. O projeto de longo prazo indica confiança mútua e ambição de conquistas expressivas. A rivalidade entre Corinthians e Santos ganha novos contornos. Cada confronto entre os dois clubes promete ser carregado de emoção, com o jogador no centro das atenções. A narrativa do abandono certamente será lembrada em cada partida. Analistas financeiros destacam o peso da negociação. O contrato milionário demonstra a força econômica do Santos e expõe as fragilidades do Corinthians, que enfrenta dificuldades para competir em termos de investimento. O mercado da bola, sempre atento, já especula sobre os próximos movimentos. Quem será o substituto no Corinthians? Que impacto essa transferência terá sobre outros jogadores e clubes? As perguntas se multiplicam. Entre os torcedores mais jovens, há uma sensação de desilusão. Muitos cresceram admirando o jogador e agora se veem diante de uma realidade dura. Ídolos também partem, e nem sempre da forma esperada. A mídia internacional também repercute o caso. Portais esportivos destacam a transferência como uma das mais surpreendentes do futebol sul-americano nos últimos anos, reforçando a imagem do Santos como clube em ascensão. No campo emocional, a ferida aberta no coração corintiano dificilmente cicatrizará rápido. O episódio ficará marcado como um dos mais polêmicos da história recente do clube, lembrado em rodas de conversa e debates esportivos por muito tempo. O Santos, por sua vez, aposta que o jogador será peça-chave em sua busca por títulos. A expectativa é que ele se torne líder dentro de campo e ajude a consolidar a equipe em competições nacionais e internacionais. Enquanto o Corinthians tenta se reorganizar, o futebol brasileiro assiste a mais um capítulo de sua novela interminável de paixões, rivalidades e reviravoltas. O abandono da estrela alvinegra é apenas mais um episódio, mas certamente um dos mais impactantes. E assim, entre lágrimas em São Paulo e sorrisos em Santos, a história se desenha. O jogador que era símbolo de fidelidade agora veste outra camisa, e o burburinho promete ecoar por muito tempo nos gramados e arquibancadas do país. A repercussão da saída do zagueiro do Corinthians para o Santos continua dominando o noticiário esportivo e as rodas de conversa entre torcedores. Nos programas de televisão, comentaristas se dividem entre criticar a postura do jogador e apontar falhas da diretoria corintiana, que teria perdido o controle da situação. O debate é intenso e mostra como uma transferência pode mexer com o orgulho e a identidade de milhões de torcedores. Nas redes sociais, o burburinho não diminui. Hashtags como #traição no Corinthians e #novo zagueiro do Santos seguem entre os assuntos mais comentados, com milhares de publicações por minuto. Torcedores santistas celebram com memes e vídeos de recepção calorosa, enquanto corintianos expressam indignação e tristeza, transformando a notícia em um verdadeiro fenômeno digital. Em São Paulo, bares e praças foram tomados por torcedores revoltados, que discutem a decisão do atleta como se fosse uma questão de honra. A repercussão é tamanha que até pessoas que não acompanham o futebol acabam envolvidas na conversa, mostrando como o esporte transcende o campo e se torna parte da cultura popular. Na Vila Belmiro o clima é de festa. Torcedores santistas se organizam para receber o jogador com bandeiras, cânticos e fogos de artifício. A repercussão positiva fortalece o vínculo entre clube e torcida, que vê na contratação um sinal de ambição e desejo de voltar a disputar títulos importantes.
A imprensa internacional também repercutiu o caso. Jornais sul-americanos e europeus destacaram a transferência como uma das mais surpreendentes do mercado recente, ressaltando a rivalidade entre Corinthians e Santos e o impacto que isso terá nos próximos clássicos. O episódio coloca o futebol brasileiro novamente em evidência no cenário global. Entre os jogadores, a repercussão é marcada por surpresa e cautela. Companheiros de elenco do Corinthians evitam declarações públicas, enquanto atletas do Santos celebram a chegada de um reforço que promete dar mais solidez à defesa. O clima nos vestiários de ambos os clubes foi diretamente afetado pela notícia. Os patrocinadores também sentiram os efeitos da repercussão. Empresas ligadas ao Corinthians avaliam o impacto da saída sobre campanhas publicitárias que tinham o jogador como protagonista. No Santos, por outro lado, marcas já se movimentam para explorar a imagem do novo contratado, aproveitando o momento de alta visibilidade. Especialistas em marketing esportivo destacam que a repercussão da transferência vai além do campo. O episódio mostra como a narrativa de abandono pode ser usada para gerar engajamento, aumentar audiências e até impulsionar vendas de produtos relacionados ao futebol. A comoção popular, nesse sentido, se transforma em oportunidade comercial para quem souber explorar o momento. A repercussão também chegou ao ambiente político. Alguns vereadores e deputados estaduais de São Paulo comentaram o caso em entrevistas, relacionando a saída do jogador à necessidade de maior valorização do esporte local. Em Santos, autoridades celebraram a contratação como símbolo da força do clube e da cidade como polo esportivo. Por fim, a repercussão entre os torcedores comuns continua sendo a mais intensa e duradoura. Nos ônibus, nas escolas e nas conversas de família, o tema domina os diálogos. A transferência virou assunto cotidiano, capaz de dividir opiniões e gerar debates acalorados. O episódio, mais do que uma simples mudança de clube, se consolidou como um marco na história recente do futebol brasileiro, e sua repercussão promete ecoar por muito tempo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.